E eu falei para mim mesma ali, que eu não prestava nem para morrer. E me tornei uma garota de programa. No que eu me tornei uma garota de programa, eu conheci a cocaína e foi que acarretou mais ainda o fundo de poço. Meu nome é Eliene Amorim, eu tenho 35 anos. Eu cresci num lar evangélico. Aos meus 9 anos, eu perdi o meu pai. No que ele veio a falecer, eu comecei a sofrer muito, que foi o que desencadeou todo o meu sofrimento. E nos meus 9 anos, pensei comigo, eu falei, poxa, já que ninguém me vê, já que ninguém quer saber mais de mim, eu vou me matar. Não tem por que eu continuar viva. E tomei todos os medicamentos do meu pai, que havia sobrado do tratamento que ele fazia há anos, da pressão. Porém, nada aconteceu. Não tive nenhum problema, não precisei ir para o hospital, mas ficou aquele vazio dentro de mim. E aos 13 anos, eu cometi outro suicídio, outra tentativa de suicídio, que foi quando eu me enforquei com um cardaço. Ali eu desmaiei. Desmaiei, não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada, mas assim que eu acordei, eu vi que não tinha funcionado. Quando eu vi que não havia funcionado, eu fiquei com muito ódio de mim, muita raiva. E naquele momento, eu me bati muito. Eu batia nos meus peitos, eu puxava meus cabelos e eu falei para mim mesma ali, que eu não prestava nem para morrer. Nem para morrer eu prestava. E continuei crescendo dentro de uma denominação. A gente ia para a igreja, a gente fazia o papel, cumpria aquele papel, aquele ritual, mas nada acontecia na nossa vida. Conheci mais o mundo, me envolvi com pessoas bem mais velhas do que eu, porque naquele momento eu queria suprir o vazio que meu pai tinha deixado, me envolvendo com pessoas sempre mais velhas. E fui me envolvendo, fui crescendo nesse mundo. Eu continuava indo toda a escola dominical. Eu estava lá cantando no grupo dos jovens, mas ali ninguém sabia que eu tinha cometido 2 tentativas de suicídio. Mas eu estava lá. Mas aquele Deus que era falado na Bíblia, eu nunca tinha conhecido aquele Deus ali. Então, para mim, tudo que eu vivia era absolutamente normal ou uma provação que eu tinha que passar, mas a minha mãe. Então, foi muito, muito difícil. E aos 18 anos, eu me envolvi com a prostituição. E me tornei uma garota de programa. No que eu me tornei uma garota de programa, eu conheci a cocaína. A bebida, eu já tinha me envolvido, eu bebia muito, muito. E foi que acarretou mais ainda o fundo de poço. Eu tinha raiva de mim, raiva do meu jeito, raiva porque eu não conseguia ter estudado, raiva porque eu não conseguia ter nada na minha vida. Eu tinha raiva de mim. E ali foi desencadeando mais ainda a depressão e o desejo de morte. Eu queria que viesse uma pessoa, desse um tiro na minha cabeça. Porque eu vivia por viver. Eu comia por comer, eu vivia por viver. Chegava à noite, quando eu ia trabalhar na prostituição, para mim era o melhor momento, porque ali eu ia beber, eu ia esquecer, ali eu ia sorrir, eu ia ter aquelas amizades ilusórias, né? Aquelas amizades que, de certa forma, ia me deixar um pouquinho mais alegre. Mas quando chegava, quando ia dando 6 da manhã, 5 horas da manhã e o sol nascendo, entrava aquela depressão tão grande, aquela tristeza, aquela sujeira, aquela agonia dentro de mim, que eu falava, nossa, mais um dia. E foi assim por muitos anos. Assim que eu saí da prostituição, foi quando eu conheci meu primeiro esposo, né? Ali naquele momento eu pensei comigo, poxa, agora eu vou ser feliz. Eu nunca fui feliz, agora eu vou ser feliz, a minha vida é sentimental, agora eu vou arrebentar. Eu me arrebentei, de fato, eu me arrebentei, porque não foi nada, nem 1/3 do que eu esperava. Sofri muito. O vazio, ele dói muito, muito. Ele dói na alma, ele dói na nossa mente, ele dói na nossa carne. O vazio, ele te traz a solidão que ali você não é nada.
Você só tá ali de passagem só para sofrer mesmo. E eu já não estava aguentando mais viver aquela situação. Eu já estava assim, eu já estava no meu limite. No meu limite. Eu não conseguia mais. Eu lembro que na época eu tinha uma bis, eu andava nessa bis, foram inúmeras vezes. Eu joguei essa bis em cima de um carro, ou eu queria que passasse uma carreta e jogasse em cima de mim. Por que que eu queria que acontecesse? Porque lá dentro de mim, dentro da minha mente, eu sabia que quando eu cresci um pouco mais, eu tive esse entendimento que se eu cometesse o meu suicídio, eu ia para o inferno. Só que eu também não queria ir para o inferno. Tanto que nas noites que eu bebia, que eu estava fumando um cigarro, eu lembro de uma madrugada que teve, quando tudo começou, que eu estava com a latinha na mão, eu estava com o cigarro, e eu olhei para o céu, falei, meu Deus, não se esqueça de mim não, eu estou aqui, não esquece de mim não, tem misericórdia de mim. E foi daquele momento que eu comecei a conseguir a enxergar que tinha jeito para mim. Eu tinha já marcado uma consulta com a psicóloga, porque eu já não sabia mais como me libertar das bebidas, e aquilo ali estava me afetando como mãe, como pessoa, como amiga. Eu já não tinha mais dignidade, eu era uma pessoa assim, não tinha nem como você ter uma conversa comigo, eu era uma mulher muito rancorosa, muito nervosa, muito brava. Uma pessoa assim muito ruim mesmo, tinha ódio de tudo e de todos, porque por mais que eu fizesse parte da denominação, de outra denominação, tudo que eu passava era normal, ou era uma provação de Deus na minha vida, e eu pensava, nossa, eu vou ter que carregar esse fardo até eu morrer. Nesse período da separação, eu reencontrei o Danilo, e vi que o Danilo estava uma pessoa totalmente transformada. Ali para mim foi transformada. Por quê? Porque a pessoa que ele era, para a pessoa que depois eu reencontrei, educado, esse homem tá gentil, hoje é uma pessoa com palavra, uma pessoa tá brilhando, tá sorrindo. Falei, nossa, então tem jeito para mim também, se teve jeito para ele. E eu quis saber, fui atrás para saber o que estava acontecendo. E foi quando ele me apresentou o Vício Tem Cura e eu fui no tratamento. Eu fui de coração aberto, porque eu não queria mais sofrer. Parecia que a reunião foi feita só para mim. Assim, eu comecei a entender por que eu sofria tanto. E comecei a lutar. Lutei pela minha libertação, lutei para poder receber o Espírito Santo. Eu já tinha largado o pecado, eu já tinha largado o vício. Eu já tinha vencido aquela depressão, eu já tinha me casado no altar com meu esposo, mas eu não conseguia receber o Espírito Santo. Não conseguia de jeito nenhum. Tinha feito vários jejuns de Daniel, fiz fogueira santa para receber o Espírito Santo, mas eu não recebia o Espírito Santo. E foi quando Deus me fez entender que eu buscava o Espírito Santo procurando sentir. Que nunca eu ia receber o Espírito Santo por sentimento. Nunca que eu ia receber o Espírito Santo por uma emoção, por uma sensação de bem-estar. Eu ia receber o Espírito Santo se eu cresce. Eu ia receber o Espírito Santo se eu deixasse a palavra entrar dentro de mim. E foi nisso que eu me apeguei. E eu fiz o jejum de Daniel. Nesse jejum de Daniel, eu passei mal, quase o jejum de Daniel inteiro. E eu falei, eu não vou sair sem o Espírito Santo desse jejum de Daniel, diabo, eu não vou. Eu falei, eu não me importo, eu não vou carregar esse sentimento dentro de mim, não me importa o que eu sinto, o que eu deixo de sentir, eu não quero mais sentir nada. Que aconteceu no domingo, que foi o meu batismo com o Espírito Santo, que foi pela imposição de mãos, que eu criei naquela palavra, a certeza que aquela palavra estava dentro de mim, ninguém podia tirar de mim, não, ninguém. E quando o pastor impôs a mão na minha cabeça, que determinou o Espírito Santo, eu agarrei aquilo ali como se fosse a última oportunidade da minha vida. A última. E eu saí dali crendo no Espírito Santo. E Deus foi confirmando comigo no decorrer do tempo, pelos meus frutos. Quando vinha um pensamento, um mau pensamento, eu vencia, coisa que eu não conseguia vencer. Eu fui vencendo a Eliene. Eu fui vencendo aquele pensamento de sentimento, porque via muito sentimento, eu fui vencendo aquilo ali.
E eu fui vendo os meus frutos. Eu comecei a entender a palavra que eu não entendia a palavra. Eu não entendia nada nas meditações, eu não entendia nada nas reuniões, eu não entendia. E eu comecei a entender a palavra, eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu comecei a ter consciência que era Deus falando comigo e não era eu. E hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu sou a mulher mais feliz, eu não preciso de bebida, eu não preciso de prostituição, eu não preciso fazer mal para as pessoas, eu não preciso, hoje eu falo, eu não preciso nem do meu esposo, entre aspas, por quê? Porque se eu não tiver o meu Senhor Jesus, como que eu vou poder ser uma mãe? Como que eu vou poder ser uma boa esposa? Então Deus é a minha base, o Espírito Santo é a minha base. Que hoje é o que me faz feliz, que me abraça, que está comigo. Hoje a Eliane é mãe. Hoje eu tenho minha segunda filha, a minha princesa Rebeca. Tenho a minha filha Maria Luísa, que foi do meu primeiro relacionamento, que ela cresceu sem mãe, porque eu não amava nem a minha filha. Por muitas vezes eu descontei nela todos os problemas. Hoje ela tem uma mãe para ensinar a ela o caminho que ela deve andar, que ela não precisa sofrer como eu sofria. Tem meu esposo hoje, o Danilo, que é o amor da minha vida, que hoje é um homem que me, como eu posso dizer, que ele me apresentou o amor. Ele me apresentou o que é ser amada. O meu casamento é abençoado. Hoje eu tenho a oportunidade de cuidar da minha filha. Eu que cuido da minha nenenzinha de 1 ano e 7 meses. Hoje o meu casamento é uma bênção com meu esposo. Hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. Eu tive o meu encontro com Deus, que foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Hoje eu sou filha de Deus. Hoje eu conheci o Espírito Santo.